Imagine o homem que libertou um povo inteiro, chegando ao limite do colapso, exausto e à beira de desistir de tudo. Isso realmente aconteceu com Moisés, o líder que enfrentou Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, estava destruindo a si mesmo sem perceber. E foi preciso a intervenção de alguém completamente inesperado para salvá-lo. Bem-vindos ao canal Entenda a Palavra. Hoje vamos descobrir como um conselho simples transformou não apenas a vida de Moisés, mas criou um sistema de liderança que ainda hoje é estudado nas melhores escolas de administração do mundo. Esta é a história real de como evitar o burnout na liderança. Uma lição que cada pastor, empresário, pai e mãe precisa conhecer. Se você já se sentiu sobrecarregado tentando resolver todos os problemas sozinho, esta mensagem vai transformar sua perspectiva. Antes, se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos mergulhar em segredos bíblicos que literalmente salvaram vidas e ainda podem salvar a sua. Era mais um dia sufocante no deserto de Sinai, quando algo extraordinário aconteceu. No horizonte empoeirado, uma pequena caravana se aproximava do acampamento israelita. Jetro, sogro de Moisés, havia empreendido uma jornada perigosa através do deserto hostil, trazendo consigo Séfora, esposa de Moisés, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Você consegue imaginar a coragem necessária para essa viagem? Jetro era um homem idoso, sacerdote de Midian, que poderia estar confortavelmente em sua terra. Mas algo o impulsionou a fazer essa travessia arriscada. As Escrituras não nos dizem exatamente o que motivou Jetro, mas podemos inferir que ele havia ouvido sobre as maravilhas que Deus fizera através de seu genro e sentia uma necessidade urgente de reencontrar sua família. O momento do reencontro deve ter sido emocionante. Êxodo 18:7 nos conta que Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Era um gesto de profundo respeito. Na cultura oriental, essa demonstração de honra revelava o caráter de Moisés. Aqui estava o homem que se tornara o líder mais poderoso de sua geração e, mesmo assim, honrava seu sogro com humildade genuína. Mas há algo fascinante neste reencontro que muitos não percebem. Séfora havia sido enviada de volta para a casa de seu pai em algum momento durante o período no Egito. As Escrituras não detalham completamente quando ou por que isso aconteceu, mas é provável que Moisés tenha tomado essa decisão para proteger sua família das pragas e da tensão que se seguiram no Egito. Agora, após a libertação do povo e a travessia do mar, era seguro para elas retornarem. Jetro trouxe mais do que apenas a família de Moisés. Ele trouxe perspectiva externa, sabedoria de fora do sistema. Um olhar fresco sobre uma situação que estava se tornando insustentável. E o mais impressionante é que Jetro veio não como um crítico, mas como alguém que genuinamente queria celebrar as vitórias de Deus através de Moisés. A primeira reação de Jetro foi de pura admiração e adoração. Êxodo 18:9 observa que Jetro se alegrou por todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse Jetro: Bendito seja o Senhor, que livrou-vos da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Este não era um homem invejoso ou competitivo, era alguém genuinamente feliz com o sucesso de seu genro e, mais importante, alguém que reconhecia a mão de Deus nos eventos. Eles ofereceram sacrifícios juntos, comeram em comunhão com Arão e os anciãos de Israel. Era um momento de celebração, de gratidão, de reconhecimento das maravilhas divinas. Mas durante essa celebração, Jetro estava observando. Seus olhos experientes de líder estavam captando sinais que outros não viam. E o que ele descobriu no dia seguinte o alarmou profundamente. No dia seguinte à celebração, Jetro acordou cedo e observou Moisés começar sua rotina diária. O que ele viu deve ter causado um choque profundo. Desde o amanhecer até o anoitecer, Moisés estava sentado, julgando as disputas do povo. Uma fila interminável de pessoas esperava para ter seus conflitos resolvidos pelo grande líder. E Moisés, sozinho,
tentava atender a todos. Imaginem a cena. Centenas de milhares de pessoas num acampamento e apenas um homem para resolver todas as questões legais, familiares, comerciais e espirituais. Moisés estava literalmente tentando ser juiz, conselheiro, pastor e administrador para uma nação inteira. Era uma receita perfeita para o colapso físico e emocional. Os sinais do burnout eram evidentes para qualquer observador atento. Moisés provavelmente mostrava sinais de exaustão extrema. Suas decisões no final do dia deviam estar comprometidas pelo cansaço mental. O povo também estava sofrendo, tendo que esperar horas ou até dias para ter seus casos ouvidos. Era um sistema completamente insustentável. Mas por que Moisés persistia nessa rotina autodestrutiva? A resposta revela algo profundo sobre a psicologia da liderança. Primeiro, havia o peso da responsabilidade. Moisés sabia que Deus o havia chamado para liderar o povo, e ele interpretava isso como significando que ele deveria pessoalmente cuidar de cada necessidade. Era um senso de responsabilidade nobre, mas distorcido. Segundo, havia o medo da delegação. Moisés pode ter temido que outros não fossem capazes de tomar decisões sábias ou justas. Afinal, ele tinha acesso direto a Deus. Ele havia recebido a lei. Ele conhecia a vontade divina de forma única. Como poderia confiar essas responsabilidades sagradas a outros? Terceiro, havia o que poderíamos chamar de messianismo tóxico. Moisés pode ter desenvolvido inconscientemente a crença de que ele era indispensável, de que sem sua intervenção direta, o povo pereceria ou se desviaria. Era uma forma sutil de orgulho, mascarada como zelo espiritual. Jetro observou tudo isso com crescente preocupação. Ele viu não apenas um genro se destruindo, mas um sistema que estava falhando com todo o povo. As pessoas não estavam recebendo a justiça que mereciam. Moisés estava se esgotando além de qualquer limite humano razoável, e toda a estrutura da nação estava em risco. Mas Jetro era sábio. Ele não interviu imediatamente. Ele esperou, observou, analisou, passou um dia inteiro apenas entendendo a dinâmica antes de falar qualquer coisa. Essa é uma lição poderosa para qualquer pessoa que quer aconselhar líderes. Primeiro, observe, depois, compreenda, só então fale. A sabedoria de Jetro em esperar antes de intervir não pode ser subestimada. Muitas pessoas bem-intencionadas destroem relacionamentos e oportunidades de ajudar porque falam muito cedo, antes de entender completamente a situação. Jetro sabia que Moisés estava sob pressão extrema e que qualquer crítica precipitada poderia ser mal recebida. Durante suas horas de observação silenciosa, Jetro deve ter visto vários detalhes reveladores. Ele viu a exaustão crescente de Moisés ao longo do dia. Você é um narrador educativo e inspirador, transmitindo confiança nos ensinamentos. Observou como as decisões se tornavam mais difíceis quando o cansaço se acumulava. Notou a frustração do povo esperando, alguns provavelmente voltando para casa sem ter seus casos ouvidos. Viu como o sistema estava criando gargalos desnecessários e ineficiência generalizada. Mas Jetro também deve ter observado algo mais sutil e preocupante. Ele viu como Moisés estava se isolando dos outros líderes. Arão, os anciãos, todos os homens capazes que Deus havia levantado estavam sendo subutilizados. O sistema não estava apenas sobrecarregando Moisés, estava desperdiçando os talentos e dons que Deus havia distribuído entre o povo. E então, depois de um dia completo de observação cuidadosa, Jetro tomou uma decisão que mudaria a história. Ele decidiu confrontar seu genro com amor, mas com total honestidade. A pergunta que ele fez se tornaria uma das mais importantes questões de liderança já registradas na história humana. No dia seguinte, depois de observar novamente o início da rotina exaustiva de Moisés, Jetro se aproximou. Com a autoridade de um sogro, mas também com a sabedoria de um líder experiente, ele fez a pergunta que ecoaria através dos séculos.
Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Esta pergunta foi revolucionária por várias razões. Primeiro, ela forçou Moisés a explicar e justificar seu sistema. Quando somos forçados a verbalizar nossas práticas, frequentemente percebemos suas falhas. Segundo, a pergunta focava não apenas em Moisés, mas no impacto sobre o povo. Jetro estava essencialmente perguntando: o que você está fazendo com o povo, não apenas para o povo? A resposta de Moisés foi reveladora. Porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Era uma resposta defensiva que revelava exatamente o problema que Jetro havia identificado. Moisés estava confundindo ser o mediador entre Deus e o povo com ser o único canal através do qual toda a sabedoria e justiça poderiam fluir. A resposta de Jetro foi direta e transformadora. Não é bom o que fazes. Imaginem o impacto dessas palavras. Aqui estava Moisés, o homem que havia confrontado Faraó, que havia liderado a libertação mais dramática da história, sendo informado por seu sogro que sua abordagem atual estava errada. E o mais impressionante é que Moisés não reagiu com defensividade ou o orgulho ferido. Ele ouviu. Jetro continuou sua análise. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito pesado para ti, tu só não o podes fazer. Era um diagnóstico preciso. Jetro identificou que o sistema atual não era apenas insustentável, mas destrutivo tanto para o líder quanto para os liderados. Mas Jetro não se limitou a criticar. Ele apresentou uma solução completa, um plano revolucionário que demonstrava não apenas sabedoria administrativa, mas compreensão profunda da natureza humana e da dinâmica organizacional. O plano que ele propôs era genial em sua simplicidade e profunda em suas implicações. Ele propôs um sistema hierárquico de liderança que dividiria o povo em grupos gerenciáveis. Haveria líderes sobre grupos de 1000 pessoas, líderes sobre grupos de 100, líderes sobre grupos de 50 e líderes sobre grupos de 10. Cada nível lidaria com questões apropriadas ao seu escopo, e apenas os casos mais complexos ou importantes subiriam na hierarquia até chegarem a Moisés. O que tornava essa proposta extraordinária não era apenas sua estrutura, mas os critérios que Jetro estabeleceu para a escolha desses líderes. Eles deveriam ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Estes 4 critérios eram revolucionários e revelavam a profundidade da sabedoria de Jetro. Primeiro, homens capazes significava competência técnica. Não bastava ser espiritual, era necessário ter habilidade prática para resolver problemas e tomar decisões sábias. Segundo, tementes a Deus estabelecia o fundamento moral e espiritual. Esses líderes precisavam ter reverência genuína ao Senhor, o que garantiria que suas decisões seriam guiadas por princípios divinos. Terceiro, homens de verdade enfatizava a integridade e honestidade. Em questões legais e de justiça, a veracidade era absolutamente essencial. Quarto, que aborreçam a avareza, protegia contra a corrupção. Líderes que desprezavam o ganho desonesto não seriam facilmente subornados ou influenciados por interesses financeiros. Estes critérios eram tão avançados que anteciparam por séculos muitos princípios de boa governança que só seriam formalmente articulados muito mais tarde na história humana. Jetro estava essencialmente estabelecendo os fundamentos de um sistema judicial e administrativo baseado em meritocracia espiritual e competência prática. O plano também incluía uma distribuição inteligente de responsabilidades.
Os casos menores e rotineiros seriam resolvidos nos níveis inferiores, permitindo que Moisés se concentrasse em questões verdadeiramente complexas, decisões de política nacional e sua função primária como mediador entre Deus e o povo. Todo negócio pequeno eles mesmos julgarão. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Mas talvez o aspecto mais revolucionário do plano de Jétro fosse seu reconhecimento de que a liderança eficaz não é sobre um homem fazendo tudo, mas sobre um sistema que capacita muitos para contribuir com seus dons únicos. Era uma visão de liderança colaborativa que estava milhares de anos à frente de seu tempo. A reação de Moisés ao conselho de Jétro revela algo profundo sobre seu caráter e sua maturidade como líder. Êxodo 18:24 registra simplesmente: "E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito." Não há registro de resistência, defensividade ou demora. Moisés reconheceu imediatamente a sabedoria do conselho e o implementou completamente. Esta resposta de Moisés é notável por várias razões. Primeiro, demonstra humildade extraordinária. Muitos líderes, especialmente os alcançados ao nível de sucesso e reconhecimento que Moisés havia alcançado, teriam resistido a aceitar conselho, especialmente de alguém de fora de sua organização ou movimento. Moisés, no entanto, estava mais preocupado com a eficácia e o bem-estar de seu povo do que com seu próprio ego. Segundo, mostra sabedoria prática. Moisés reconheceu que o diagnóstico de Jétro era correto e que a solução proposta era superior ao sistema atual. Ele não permitiu que o orgulho ou a familiaridade com o status quo impedissem a implementação de uma mudança necessária. Terceiro, revela a diferença entre líderes inseguros e líderes confiantes. Líderes inseguros veem conselhos e sugestões como ameaças ao seu poder ou autoridade. Líderes confiantes, como Moisés demonstrou ser, veem bons conselhos como ferramentas para aumentar sua eficácia e servir melhor àqueles que lideram. A implementação do sistema foi aparentemente rápida e completa. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O fato de que ele pôde identificar e nomear líderes qualificados tão rapidamente sugere que esses homens capazes já existiam dentro da comunidade. Eles simplesmente não estavam sendo utilizados efetivamente no sistema anterior. Isso levanta uma questão fascinante. Se esses líderes capazes já existiam, por que Moisés não os havia utilizado antes? A resposta provavelmente está na dinâmica psicológica da liderança sob pressão extrema. Quando líderes estão sobrecarregados e estressados, eles frequentemente desenvolvem visão túnel, focando apenas em completar as tarefas imediatas sem parar para considerar alternativas sistêmicas. Além disso, é possível que Moisés tenha desenvolvido o que poderíamos chamar de síndrome do líder indispensável. Esta é uma armadilha comum para líderes altamente eficazes, onde eles começam a acreditar, consciente ou não, que eles são os únicos capazes de fazer o trabalho corretamente. Ironicamente, essa crença frequentemente se desenvolve a partir de virtudes genuínas, como consciência, dedicação e padrões altos, mas pode se tornar destrutiva quando leva à recusa de delegar ou desenvolver outros. O novo sistema funcionou exatamente como Jétro havia previsto. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles mesmos. A eficiência melhorou drasticamente. O povo recebeu justiça mais rapidamente, e Moisés foi livre para focar em suas responsabilidades únicas como profeta e líder nacional. Mas há uma questão teológica profunda que emerge desta história. Por que Deus, que havia guiado Moisés através de tantos desafios milagrosos, não deu diretamente a ele esta solução administrativa? Por que foi necessário que um sacerdote midianita, alguém de fora da aliança de Israel, fornecesse a sabedoria necessária?
Esta questão nos leva ao coração de uma das lições mais importantes de Êxodo 18. Deus, em sua soberania, escolhe trabalhar através de uma variedade de canais e pessoas. A sabedoria divina não está limitada apenas àqueles que estão dentro de uma determinada organização religiosa ou grupo étnico. Jetro, embora não fosse israelita, era descrito como sacerdote de Midian e claramente tinha reverência pelo Deus de Israel, como demonstrou em sua adoração e louvor. Isso desafia nossas tendências tribais e nosso orgulho denominacional ou nacionalista. Quantas vezes perdemos oportunidades de aprender e crescer porque assumimos que toda sabedoria deve vir de dentro de nosso próprio círculo? Quantas vezes Deus tenta nos ensinar através de fontes que descartamos porque não se encaixam em nossas expectativas? A história de Jetro e Moisés também ilustra o princípio de que Deus frequentemente usa pessoas com experiência e perspectiva diferentes para fornecer soluções que aqueles dentro de uma situação não conseguem ver. Jetro trouxe décadas de experiência em liderança tribal, conhecimento de sistemas administrativos e, crucialmente, a objetividade de alguém de fora da situação. Isso nos ensina sobre a importância de mentores e conselheiros externos. Todo líder, não importa quão talentoso ou espiritual, tem pontos cegos. Estamos todos sujeitos às limitações de nossa perspectiva, nossa experiência e nossos preconceitos inconscientes. Conselheiros sábios de fora de nossa situação imediata podem frequentemente ver soluções e identificar problemas que são invisíveis para nós. A implementação bem-sucedida do sistema de Jetro também demonstra a importância da delegação eficaz na liderança bíblica. Muitos líderes cristãos lutam com delegação, frequentemente por razões espirituais aparentemente nobres. Eles podem temer que a delegação seja uma abdicação de responsabilidade ou podem acreditar que seu chamado divino requer que eles pessoalmente façam todo o trabalho ministerial. Mas a história de Moisés nos mostra que a verdadeira liderança espiritual frequentemente requer multiplicação, não centralização. Jesus demonstrou o mesmo princípio quando escolheu 12 discípulos, os treinou e então os enviou para ministrar. Paulo seguiu o mesmo padrão, estabelecendo líderes locais em cada igreja que plantou, em vez de tentar pastorear pessoalmente todas as congregações. A delegação eficaz, como demonstrada no sistema de Jetro, não é simplesmente descarregar trabalho indesejado sobre outros. É identificar, desenvolver e capacitar outros líderes para usar seus dons únicos em serviço ao propósito maior. É criar sistemas que multiplicam o impacto, em vez de limitá-lo à capacidade de uma única pessoa. Os critérios de Jetro para escolher líderes também permanecem profundamente relevantes para a liderança contemporânea. Homens capazes nos lembra que competência importa. No zelo por qualidades espirituais, às vezes negligenciamos a necessidade de habilidades práticas. Líderes eficazes precisam de ambas, coração espiritual e competência prática. Tementes a Deus estabelece o fundamento moral essencial. Líderes que não têm reverência genuína por Deus eventualmente farão da satisfação própria seu objetivo final, levando a decisões que servem seus interesses em vez dos interesses daqueles que lideram. Em homens de verdade, enfatiza a integridade, uma qualidade que talvez seja ainda mais crucial em nossa era de comunicação instantânea e transparência forçada. Líderes que não são truthful eventualmente perdem credibilidade e eficácia. Que aborreçam a avareza protege contra uma das tentações mais destrutivas na liderança, usar posição para ganho pessoal. Esta qualidade é especialmente importante em contextos onde líderes têm controle sobre recursos ou tomam decisões que afetam o bem-estar financeiro de outros. O sistema de Jetro também nos ensina sobre a importância de estruturas apropriadas na liderança organizacional.
Muitas organizações, especialmente ministérios e organizações sem fins lucrativos, sofrem de estruturas inadequadas, que criam gargalos, ineficiências e burnout de liderança. A sabedoria de criar níveis apropriados de liderança e responsabilidade permanece profundamente relevante. Mas talvez a lição mais profunda desta história seja sobre a libertação do complexo de Salvador. Moisés havia caído na armadilha de acreditar que ele pessoalmente tinha que resolver todos os problemas de todos. Esta é uma tentação comum para líderes conscienciosos, especialmente aqueles em ministério pastoral ou outras vocações de ajuda. O complexo de Salvador é frequentemente mascarado como virtude espiritual. Afinal, não é nobre querer ajudar todos? Não é espiritual estar disponível para cada necessidade? Não é um sinal de dedicação trabalhar incansavelmente pelo bem dos outros? A resposta é sim e não. Essas motivações são genuinamente nobres, mas quando levam a padrões insustentáveis que eventualmente prejudicam tanto o líder quanto aqueles que ele lidera, elas se tornam contraproducentes. Jesus mesmo modelou limites saudáveis. Ele não curou todas as doenças, não resolveu todos os problemas, não atendeu a todas as necessidades durante seu ministério terreno. Ele focou em seu propósito específico e capacitou outros para continuar e expandir o trabalho após sua partida. A história de Jetro também nos ensina que aceitar ajuda e conselho não é um sinal de fraqueza ou falha espiritual. Moisés não se tornou menos líder por implementar o sistema de Jetro. Na verdade, ele se tornou um líder mais eficaz. Sua disposição de ouvir e mudar demonstrou maturidade e sabedoria, não inadequação. Isso desafia nossa cultura de liderança individualista, onde frequentemente esperamos que líderes sejam completamente autossuficientes e tenham todas as respostas. A realidade bíblica é que os líderes mais eficazes são aqueles que sabem quando e como buscar sabedoria de outros, que reconhecem suas limitações e que estão dispostos a adaptar e melhorar seus métodos. A implementação do novo sistema deve ter tido impactos profundos no próprio povo de Israel. Pela primeira vez, muitos homens capazes tiveram a oportunidade de exercer liderança genuína e servir sua comunidade de maneiras significativas. O sistema não apenas aliviou Moisés, mas multiplicou o número de pessoas que podiam contribuir ativamente para o bem-estar da nação. Isso ilustra um princípio importante sobre sistemas de liderança saudáveis. Eles não apenas fazem o trabalho ser feito mais eficientemente, mas também desenvolvem e utilizam os talentos de mais pessoas. Sistemas centralizados frequentemente desperdiçam recursos humanos enormes, deixando pessoas capazes subutilizadas e frustradas. O novo sistema deve ter melhorado significativamente a qualidade de vida para as pessoas comuns em Israel. Em vez de esperar dias para ter um caso simples ouvido por Moisés, elas podiam receber justiça rapidamente de líderes locais competentes. Isso significava menos tempo perdido, menos frustração e resolução mais rápida de conflitos e disputas. Depois de ver o novo sistema implementado com sucesso, Jetro tomou uma decisão que revela outra dimensão de sua sabedoria. Ele partiu. Êxodo 18:27 simplesmente declara: "Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi à sua terra." Esta partida de Jetro é profundamente significativa e frequentemente negligenciada. Jetro não permaneceu para se tornar um conselheiro permanente ou para garantir que o sistema continuasse funcionando. Ele deu seu conselho, viu que foi implementado e então se retirou. Isso demonstra uma compreensão profunda da dinâmica de mentoria saudável. Mentores sábios sabem quando sua presença se torna mais útil e quando pode se tornar uma muleta desnecessária. Jetro reconheceu que Moisés e o sistema que haviam estabelecido juntos precisavam funcionar independentemente. Sua presença contínua poderia ter criado dependência ou confusão sobre autoridade e liderança. A partida de Jetro também nos ensina sobre a natureza temporária de muitas intervenções de mentoria. Nem todo mentor está destinado a ser um conselheiro de longo prazo.
Às vezes, Deus traz pessoas para nossas vidas para uma contribuição específica em um momento crítico, e então elas seguem adiante para suas próprias responsabilidades e chamados. Isso também revela a generosidade de espírito de Jetro. Ele não tentou se aproveitar de sua contribuição bem-sucedida para ganhar uma posição permanente de influência na liderança de Israel. Ele não procurou crédito contínuo ou reconhecimento por sua sabedoria. Ele simplesmente serviu quando foi necessário e depois se retirou graciosamente. A disposição de Moisés de deixar Jetro partir também demonstra sua maturidade. Muitos líderes, após receber ajuda valiosa de um mentor, tentam reter essa pessoa permanentemente. Moisés reconheceu que Jetro tinha sua própria vida e responsabilidades, e não tentou manipulá-lo para ficar baseado em necessidade ou gratidão. Esta dinâmica nos ensina sobre limites saudáveis em relacionamentos de mentoria e aconselhamento. É possível ser profundamente grato por ajuda recebida sem criar expectativas inadequadas de disponibilidade contínua. É possível valorizar tremendamente a contribuição de alguém sem tentar torná-lo responsável por nosso sucesso futuro. A história de Êxodo 18 também nos prepara para desafios futuros na jornada de Israel. O sistema estabelecido por Jetro e implementado por Moisés não era apenas uma solução para o problema imediato, mas uma estrutura que permitiria ao povo lidar com situações cada vez mais complexas que enfrentariam à medida que se movessem em direção à Terra Prometida. Nos anos seguintes, Israel enfrentaria guerras, estabelecimento de território, agricultura, comércio e uma miríade de outros desafios que exigiriam liderança distribuída e eficaz. O sistema de Jetro forneceu a base estrutural que tornaria possível lidar com essas complexidades futuras. Isso ilustra a importância de pensar sistemicamente sobre liderança e organização. Boas soluções não apenas resolvem problemas imediatos, mas criam capacidade para lidar com desafios futuros. Elas constroem infraestrutura organizacional que pode se adaptar e crescer com necessidades em mudança. A influência do sistema de Jetro pode ser vista através da história bíblica subsequente. Quando Israel estabeleceu juízes locais na Terra Prometida, quando estabeleceu estruturas governamentais sob os reis, quando a igreja primitiva estabeleceu diáconos e presbíteros, vemos ecos dos princípios organizacionais introduzidos por Jetro no deserto. Paulo, em suas instruções para estabelecer líderes de igreja, emprega critérios que ecoam fortemente aqueles estabelecidos por Jetro. Em 1 Timóteo 3 e Tito 1, Paulo lista qualificações para bispos e diáconos, que incluem competência prática, integridade moral, fundamentos espirituais e liberdade da ganância por ganho desonesto. A influência do modelo de Jetro ressoa através dos séculos. Hoje, quando olhamos para organizações bem-sucedidas, frequentemente encontramos estruturas que refletem princípios similares àqueles introduzidos por Jetro. Hierarquias claras de responsabilidade, delegação baseada em competência, critérios de caráter para a liderança e sistemas que permitem que questões sejam resolvidas no nível apropriado são todas características de organizações eficazes modernas. Mas, mais profundamente, Êxodo 18 nos ensina sobre a sabedoria de Deus em usar uma diversidade de pessoas e experiências para realizar seus propósitos. Jetro não era israelita, mas Deus usou sua sabedoria para melhorar dramaticamente a eficácia da liderança de Israel. Isso nos desafia a permanecer abertos à sabedoria e insight de fontes inesperadas. Quantas vezes perdemos oportunidades de crescer e melhorar porque limitamos nossa disposição de aprender apenas àqueles que são exatamente como nós ou que vêm de nossas próprias tradições? A humildade de Moisés em receber conselho de seu sogro midianita nos desafia a manter corações e mentes abertas para aprender de qualquer pessoa que Deus possa usar para nos ensinar. A história também nos confronta com a questão de nossos próprios padrões de liderança e vida. Onde estamos tentando fazer muito sozinhos?
onde nosso desejo de ajudar pode estar se tornando destrutivo para nós mesmos e para aqueles que tentamos servir, onde precisamos implementar melhores sistemas e estruturas. Para pastores e líderes ministeriais, Êxodo 18 oferece uma lição crucial sobre a diferença entre ser indispensável e eficaz. Moisés descobriu que, ao se tornar menos envolvido em questões menores, ele se tornou mais disponível para as responsabilidades que verdadeiramente exigiam sua atenção única. Ele não se tornou menos importante, ele se tornou mais eficaz. Para pais, a história oferece insights sobre a importância de gradualmente capacitar crianças e jovens para tomar suas próprias decisões e resolver seus próprios problemas, em vez de tentar resolver tudo para eles. Para empresários e gerentes, oferece sabedoria sobre delegação, desenvolvimento de liderança e criação de estruturas organizacionais sustentáveis. Para todos nós, independentemente de nossa função específica, Êxodo 18 nos desafia a considerar: quem é Jetro em nossas vidas? Quem são as pessoas com sabedoria e experiência que Deus pode estar trazendo para nos oferecer perspectiva e conselho? Estamos humildes o suficiente para ouvir e sábios o suficiente para implementar bons conselhos quando os recebemos? A história também nos pergunta: para quem podemos ser Jetro? Onde nossa experiência e perspectiva externa podem ajudar outros que estão lutando com desafios em suas áreas de liderança e responsabilidade? Como podemos oferecer sabedoria útil de maneiras que honrem e capacitem, em vez de criticar ou controlar? Êxodo 18 permanece como uma das mais práticas e aplicáveis histórias da Bíblia para qualquer pessoa em posição de liderança ou responsabilidade. Suas lições sobre burnout, delegação, mentoria, humildade e estruturas organizacionais são tão relevantes hoje quanto eram há mais de 3.000 anos. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios de liderança no século XXI, podemos encontrar esperança e sabedoria prática na história de como um conselho sábio salvou Moisés do colapso e estabeleceu princípios que ainda guiam organizações eficazes hoje. O Deus que se cuidou de Moisés através da sabedoria de Jetro ainda está trabalhando através de pessoas sábias e conselhos úteis para nos ajudar a navegar nossas próprias responsabilidades com maior eficácia e sustentabilidade.